Salmo 126 apresenta razões para que o povo de Deus tenha esperança enquanto espera, enquanto aguarda. Mantenha a esperança viva, a perseverança. Ele é um cântico para os que choram. Portanto, ele é um cântico de consolo e de esperança e de reavivamento para aqueles que choram. Vamos ver do verso 1 até o verso 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grande coisas o Senhor tem feito por eles. Grande coisas, com efeito, fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O salmista aqui está se reportando aos livramentos que o Senhor Deus havia dado ao povo. Os livramentos do passado, e os livramentos do passado se constituíam em fonte de inspiração para os fiéis e fonte de esperança para o futuro. Mas veja, irmãos, no verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Isso quer dizer, o povo que estava louvando a Deus pelo livramento estava cativo, mas estava louvando a Deus pelo livramento do passado. Sabe, irmãos, nós fazemos parte do povo de Deus. E qualquer coisa que acontece com o povo de Deus, em qualquer época, também tem a ver conosco. Quando o Senhor Deus livrou o povo do Egito, Ele estava livrando o povo de Deus. Ele estava livrando os nossos antepassados, de milhares de anos, mas eram os nossos antepassados, portanto, Ele também estava nos livrando. Estava cumprindo a promessa, cumprindo a aliança. O verso 3, como já li, diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Devemos nos alegrar, irmãos, por coisas que o Senhor fez por nós, não necessariamente para nós, mas para as nossas gerações, para as gerações passadas, para os nossos irmãos do passado, e nós devemos, então, nos alegrar por isso. Vou ler um parágrafo da nossa lição. Por meio de canções, o povo revive a alegria e o alívio do passado e se apropria desses sentimentos como na experiência de então. É isso, irmão, nos apropriarmos dos livramentos do passado, trazer os livramentos do passado para nós, nos apropriarmos dele. As novas gerações mantêm viva a história bíblica, incluindo-se entre os que viram os eventos em primeira mão. Assim, uma fé viva preza pelas grandes obras que Deus realizou em favor do seu povo no passado, como algo que o Senhor fez por nós. É isso, irmãos, o que o Senhor fez no passado para o povo de Deus é também como se tivesse feito para nós. Não simplesmente coisas que o Senhor fez por eles, pelas gerações anteriores de crentes, mas também por nós. Fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que acontece isso? O rio Negueb era um rio que se enchia por ocasião da chuva temporânea, da chuva serôdia, ele se enchia muito rapidamente e tinha uma corrente poderosa. E agora o salmista está usando essa imagem, a imagem daquele rio que nas ocasiões de seca praticamente sumia e agora se tornava numa torrente poderosa. A poderosa ação de Deus em favor do povo. Agora, os versos 5 e 6, o salmista usa uma metáfora, uma ilustração de agricultura. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha, irmãos, o plantio, o preparo do solo, a semeadura, o plantio, o cuidado das plantas, é uma coisa difícil, é uma coisa trabalhosa. E a Bíblia diz assim, andando e chorando. Mas a alegria é quando? A alegria é quando os frutos estão prontos. Quando há colheita, a colheita é a alegria. Assim como o trabalho de semear e cuidar nos campos, pomares e vinhedos é recompensado com a alegria da colheita, as provações do povo de Deus serão coroadas com a alegria da salvação no final dos tempos.
Sabe, você trabalhou, você suou, você gastou seu tempo, gastou suas energias cuidando para que a planta crescesse, mas agora você se alegra quando você pode colher e comer os frutos. Da mesma forma, irmãos, nós passamos por provações nesse mundo. Mas quando o Senhor Jesus voltar, é como a colheita, irmãos, e nós então nos alegraremos. A imagem da grande colheita aponta para a restauração do reino de Deus na segunda vinda de Cristo. Entretanto, irmãos, nós temos esse vislumbre da colheita, essa certeza da colheita, mas nós ainda vivemos num tempo de espera. Como acontece com a colheita, devemos esperar para ver o fruto e os resultados do nosso trabalho. A colheita, irmão, não se dá imediatamente após o plantio. Não se dá imediatamente após o germinar da planta. Mas há tempo. Há que esperar o tempo certo. Assim nós devemos que esperar o Senhor Jesus quando ele vier para fazer a colheita. E nós somos os frutos que o Senhor Jesus vai colher. A colheita é certa. Assim como o agricultor planta e ele sabe que depois de alguns meses ele vai colher. Assim nós, cristãos, sabemos que o Senhor Jesus vai voltar. Devemos, então, aguardar. Mas ainda usando uma ilustração agrícola, como devemos aguardar? Semeando a palavra de Deus. De todas as formas. Falando com os amigos, falando com os parentes, estudando a lição da escola sabatina, falando da igreja, nós devemos semear a palavra de Deus. Assim, a nossa espera não vai ser uma espera demorada. Você já viu quando você está esperando alguma coisa e você não está fazendo nada, só está esperando aquilo, como aquele tempo demora? Mas se enquanto você estiver esperando, você estiver fazendo outras coisas, se ocupando, de repente você vê que já chegou a hora. Assim vai acontecer, irmão, se nós estivermos trabalhando, semeando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Quando menos percebermos, o Senhor Jesus já vai estar às portas e veio para colher os seus filhos. E eu espero firmemente que cada um de nós sejamos colheita nessa segunda vinda do Senhor Jesus.